Senta aqui, vamos conversar sobre Levítico capítulo 6. Chegamos ao 6º dia juntos. Vamos começar então fazendo como a gente sempre faz, que é orando e pedindo direcionamento ao Espírito Santo sobre a palavra que é dele. E aí a gente lê a palavra juntinho e vai conversando, tá bom? Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, Senhor engrandecido, louvado, exaltado, glorificado, adorado seja o teu santo nome, Senhor. Pai, bendito és tu e bendita é a beleza da tua santidade. Pai querido, Pai amado, te pedimos para entrar na tua santa presença, Pai. Te pedimos, Senhor, para ter entendimento da tua santa palavra, segundo a tua vontade, Senhor. Espírito Santo, esteja aqui conosco, Espírito Santo. Queremos ser uma casa boa para que o Senhor possa habitar na gente. Você é santo, Pai, e nós queremos nos limpar a cada dia, Senhor. Pai, eu quero te pedir que você esteja aqui comigo, que você esteja também com essa pessoa que está assistindo, seja lá onde quer que ela esteja, Pai. Que ela tenha a tua santa presença, Pai, que tua santa presença tome todo o lugar, Senhor. Pai, tu é misericordioso, tu é maravilhoso, tu é bendito, Pai. Tu é milagroso, Senhor, e não há impossível para o Senhor. Nós cremos em Ti, Pai. Eu te peço que não seja eu a falar aqui com essas pessoas, Pai, mas que seja o Senhor a falar através da minha boca. E que o Senhor consiga, Senhor, alcançar aqueles que o Senhor tem interesse, aqueles que o Senhor quer salvar, que o Senhor quer buscar, que o Senhor quer conversar, que o Senhor quer cuidar, Pai, através da minha vida. Sou sua serva e estou aqui apenas para te servir, Senhor. Nós te amamos, te agradecemos e te louvamos no nome de Jesus. Amém. Disse ainda o Senhor a Moisés: se alguém pecar cometendo um erro contra o Senhor, enganando o seu próximo no que diz respeito a algo que lhe foi confiado, ou deixado como penhor, ou roubado, ou se lhe extorquir algo, ou se achar algum bem perdido e mentir a respeito disso, ou se jurar falsamente a respeito de qualquer coisa, cometendo pecado, quando assim pecar, tornando-se por isso culpado, terá que devolver o que roubou ou tomou mediante extorsão, ou o que lhe foi confiado, ou os bens perdidos que achou, ou qualquer coisa sobre a qual tenha jurado falsamente. Até aqui a gente está acompanhando, né, que a gente não deve roubar nada de ninguém. Se a gente achar uma coisa, a gente deve devolver para a pessoa que perdeu. A gente não deve querer sair por cima das situações, a gente não deve querer ser malandro em relação a alguém. A gente deve sempre querer ser honesto, porque a gente tem que entender que a gente é a imagem e semelhança de Deus. Então a gente sempre tem que procurar agir conforme a vontade dele e sempre procurar se espelhar em Deus que esteve aqui na terra conosco, que está aqui comigo agora e que está aí com você, que é Jesus Cristo, que veio como homem para poder sentir o que a gente sente, para poder passar pelas coisas e conseguir nos mostrar que há uma salvação, que há um caminho, um único caminho, uma única verdade, uma única vida, que é Ele. Então nós devemos segui-lo, nós devemos procurar ser cada dia mais semelhantes a Jesus. Fará a restituição plena, acrescentará a isso 1/5 do valor e dará tudo ao proprietário no dia em que apresentar a sua oferta pela culpa. E por sua culpa trará ao sacerdote uma oferta dedicada ao Senhor, um carneiro do rebanho sem defeito e devidamente avaliado. Dessa forma, o sacerdote fará propiciação por ele perante o Senhor, e ele será perdoado de qualquer dessas coisas que fez e que o tornou culpado. Nesse tipo de oferta pela culpa, então você precisa pagar o que você deve para a pessoa que você lesou, para a pessoa que você infligiu, para a pessoa que você enganou, mentiu. Para essa pessoa você precisa pagar, e aqui ele diz que você ainda precisa acrescentar. Você precisa se arrepender, devolver e ainda acrescentar. E você precisa também ofertar para Deus. E aí você é isento da sua culpa. Porque nesse caso, além de você ter cometido um pecado para o Senhor, você também envolveu uma outra pessoa, você também machucou, você também causou danos a uma outra pessoa. Aqui a gente está falando de bens materiais, mas a gente sabe que isso se estende à questão de, às vezes, a gente ofende uma pessoa, às vezes a gente se coloca num lugar como se a gente fosse superior a essa pessoa e a gente acaba tentando, mesmo que não seja nem sempre a nossa intenção, mas a gente acaba humilhando essa pessoa, deixando o nosso ego ir na frente, a nossa vaidade. Várias questões que podem fazer você precisar ter essa humildade. Você precisa ter essa humildade de pedir perdão para essa pessoa e pedir perdão para Deus, porque se você é a imagem do Senhor, você não pode ter esse tipo de conduta. A regulamentação acerca do holocausto.
O Senhor disse a Moisés: dê este mandamento a Arão e a seus filhos, a regulamentação acerca do holocausto. Ele terá que ficar queimando até de manhã sobre as brasas do altar, onde o fogo terá que ser mantido aceso. Parece uma vigília, né? Parece que tá falando de uma vigília, que a gente queima pelo Senhor até amanhecer. Eu acho que isso é tão difícil, porque é tão difícil a gente ter constância, ainda mais no dia de hoje, que a gente tem muita informação na nossa cabeça, sabe? A gente tem muitas distrações. A gente pensa, vou acordar, vou ler a Bíblia, aí vou fazer o café da manhã, aí vou trabalhar, vou estudar, vou fazer o que tem que fazer. E a gente faz um cronograma. Chega na hora a gente acorda e o celular já tem um monte de informação, já tem um monte de mensagem, um monte de notificações das redes sociais. E aí você entra, tem um monte de notícias. E aí tantas informações, tantas coisas que vêm para seduzir a gente, tirar nossa atenção do que realmente importa, que é o Senhor, que é a vida espiritual, que é a nossa relação com Ele. Quantas vezes a gente fica com tanta vontade de assistir um filme na televisão e a gente não tem nenhuma vontade de ler a palavra do Senhor, de ajoelhar e orar? Eu acho que a coisa mais difícil é a constância, porque a gente ajoelha e a gente clama o nome do Senhor e a gente tá na presença dele e é tão maravilhoso e a gente queima, a gente arde, é poderoso. Só que quando acaba, é tão difícil a gente voltar para esse lugar, sabe, no dia seguinte ou em algumas horas, é tão difícil. E eu não queria que fosse assim, eu não quero ser uma pessoa morna, eu não quero ser uma pessoa inconstante na presença de Deus. Eu não quero ser uma pessoa que às vezes eu tô queimando, mas às vezes eu tô fria. Não, eu quero ser uma pessoa que eu quero estar queimando em todo o tempo. Mas eu acho que esse é um dos maiores desafios da relação com o Espírito Santo hoje em dia. A gente precisa combater isso. O sacerdote vestirá suas roupas de linho e os calções de linho por baixo. Retirará as cinzas do holocausto que o fogo consumiu no altar e as colocará ao lado do altar. Depois trocará de roupa e levará as cinzas para fora do acampamento, a um lugar cerimonialmente puro. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar. Não deve ser apagado. Aleluia. Ainda não acabou a leitura do capítulo 6. Eu sei que eu sempre dou glória quando acaba tudo, mas é porque essa palavra é muito poderosa e muito forte. Todo dia você tem que acrescentar lenha na tua relação com Cristo, na tua intimidade com Cristo. Todo dia você tem que acrescentar lenha no teu momento com a palavra do Senhor. Todo dia você tem que acrescentar lenha no teu habitar do Espírito Santo. Todo dia você tem que acrescentar mais lenha para poder você nutrir essa relação com Cristo. Queimar todos os dias a gordura que a gente vem conversando. Todos os dias dar o seu melhor para Cristo, dar o melhor do seu dia, dar o melhor da sua vida, dar o melhor da sua oração, o melhor da sua entrega, o melhor da sua adoração. E não é adorar a Cristo num momento de 1 hora por dia ou até menos, às vezes meia hora por dia. Não, é você adorar Ele com a sua vida. Que a sua vida seja uma adoração a Cristo. Que não seja só em alguns momentos que você precisa, que você está triste, que você não tem nada para fazer, que te sobra um tempo. Não, que seja em todos os momentos. Que seja naquele momento que você está estressado, que aquele momento ali você possa adorar a Jesus. Através da tua atitude, do teu posicionamento. Que você possa conversar com Jesus quando você está, sei lá, no ônibus indo para o trabalho, ou no carro, ou no trem, ou no metrô. Não importa, que em todos os momentos da sua vida você esteja dedicando para Jesus. E esteja fazendo ele participar dos momentos contigo, porque assim você vai ter uma vida muito melhor. Eu queria muito indicar um louvor para vocês meditarem junto com essa palavra que a gente está lendo aqui, que é O Fogo Arderá. É do Alexander Lúcio. Ele diz assim: o fogo arderá sobre o altar, continuamente arderá e não se apagará. Assim deve ser a nossa chama acesa pelo Senhor. Assim deve ser a nossa vida. Não vai ser fácil. Não é fácil você manter um fogo aceso por muito tempo, ele começa a esfriar, mas se você estiver ali, mexendo nele, se você estiver ali dando vida para ele, se você estiver ali dando a sua vida, estiver ali se esforçando, então você consegue. Então não é sobre ser fácil, é o que eu falei para vocês, é realmente
uma coisa muito difícil fazer isso, é realmente muito difícil você acordar e você conseguir dedicar a primeira hora do seu dia para Deus. Eu também acho muito difícil, não é uma coisa que é fácil para mim, mas eu tenho certeza que com o Espírito Santo na nossa vida a gente consegue passar por cima dessas dificuldades, porque é muito maravilhoso ter a presença de Deus com a gente. É um amor inexplicável, maior do que qualquer outra coisa. A regulamentação da oferta de cereal. Essa é a regulamentação da oferta de cereal. Os filhos de Arão a apresentarão ao Senhor em frente do altar. O sacerdote apanhará um punhado da melhor farinha com óleo, juntamente com todo o incenso que está sobre a oferta de cereal, e queimará no altar a porção memorial como aroma agradável ao Senhor. Arão e seus filhos comerão o restante da oferta, mas deverão comê-lo sem fermento e em lugar sagrado no pátio da tenda do encontro. Lembra que eu falei para vocês que aqueles que têm parte com Deus, Deus concede a eles as coisas de Deus, abençoa a vida dessas pessoas. Essas pessoas, elas têm o melhor da terra, essas pessoas, elas têm herança no céu. Isso é você ter parte com Deus, você ter uma relação com Deus. Você não vai ter uma relação com Deus por conta de barganha para poder ter as coisas, mas quando você tem uma relação com Deus, Ele te abençoa. Essa oferta, ela tem que ser assada, como eu tinha explicado para vocês no capítulo 2, no segundo dia. Ela tem que ser assada sem fermento, ou seja, tem que ser a verdade. Você tem que ter uma relação sincera com Deus. Nada além da verdade. Você tem que adorar o Senhor, você tem que conversar com o Senhor em espírito e em verdade. Você tem que estar em lugar sagrado. Você se encontra com o Senhor em lugar sagrado. Você não tem que viver em qualquer lugar, você não tem que ir a qualquer lugar, você não tem que colocar a tua vida em qualquer lugar, não. Você tem que santificar a sua vida e santificar também os lugares que você vai. Você tem que ter sabedoria. Não vão te ver em qualquer lugar, não vão te ver fazendo qualquer tipo de coisa. Eu acho que eu já compartilhei isso com as pessoas do meu Instagram, se eu não me engano. Mas eu aqui na Indonésia, eu tava em Bali com meu marido e a gente foi com os amigos a um lugar. E esse lugar era um lugar que a gente foi pensando que... tendo uma ideia completamente diferente do lugar, porque parecia ser um lugar bem calmo, um lugar que tinha várias coisas, e realmente tem várias coisas. Tem plantação de arroz, que é bem famoso lá em Bali, tem aquele balanço gigante. E aí a gente foi para poder conhecer essas partes do lugar. E aí a primeira coisa que a gente foi fazer foi nesse balanço gigante. E os nossos amigos estavam na piscina, a gente foi encontrar com eles lá. Só que quando a gente chegou lá, a gente se deparou, era um dia bem movimentado, estava bem cheio. Então, o ambiente que era para ser tranquilo, estava um ambiente que não estava condizendo com o que a gente gosta, com o que a gente procura para nossa vida. Na piscina tinha gente bebendo, sabe? Tava um ambiente não legal. Só que a gente não ficou ali, a gente ficou na parte dos balanços, que é longe, porque é um lugar bem grande. E aí, esse negócio do balanço acabou que demorou horas, porque é uma fila gigante pra poder tirar aquela foto, aquele videozinho que eu até postei no Instagram, né, meu no balanço, com vestidão e tudo mais. Demorou horas mesmo, e a gente foi conhecer o espaço, que é grandão, e a gente não ficou ali. Quando a gente voltou, tava à noite, tava acontecendo, tipo, não era uma balada, mas pra gente já era pesado demais. Já tava escuro, com aquelas luzes, as pessoas na piscina, bebendo. E aí, na hora que eu fui, isso já me incomodou, e foi um dia super estressante, um dia que, tipo assim, era pra ser um dia feliz, abençoado, a gente tava em Bali, eu tava me sentindo ingrata por eu estar tão chateada com isso, com tudo, por eu estar me sentindo tão mal ali naquele lugar. E aí, quando a gente foi comer, eu tive noção por que isso estava acontecendo. Porque antes de comer alguma coisa, eu consagro essa coisa a Deus. Eu falo, Senhor, esteja comigo durante essa refeição e tudo mais. E na hora que eu fui consagrar a comida, que chegou, era uma tortilha, sei lá, eu fechei o olho e falei, obrigada, Senhor, eu consagro a Ti, que o Senhor esteja aqui comigo. Eu não consegui. Eu pensei, gente, quando que o Senhor Jesus iria estar nesse lugar que nem eu tô aguentando ficar aqui? Ele é santo, esse lugar que tá sujo. E aí eu tive essa noção, a gente para poder ter contato com Deus, a gente para poder ter encontro com Deus, depois que a gente já tem uma intimidade, não tô falando do momento que o Senhor vai te buscar no meio da sujeira, que Ele limpa a ovelha dele, não tô falando desse momento, eu tô falando no momento quando você já tem uma caminhada com Cristo, quando você já tá buscando mais de Cristo e mais profundo, quando você já tem uma maturidade espiritual. Não te cabe mais alguns lugares. E se você tá nesses lugares, esses lugares podem atrapalhar a tua relação com Cristo. Você não pode ser abençoado nesse tipo de lugar, porque você não vai tomar decisões corretas de acordo com a vontade de Deus. Porque você tá ali participando disso, você já não está tomando as decisões de acordo com a vontade de Deus. Essa oferta não será assada com fermento, e eu a dei a eles como porção das ofertas feitas a mim com fogo.
ou seja, essa coisa que eu falei para vocês da parte com o Senhor. É santíssima como a oferta pelo pecado e como a oferta pela culpa. Somente os homens descendentes de Arão poderão comer da porção das ofertas dedicadas ao Senhor, preparadas no fogo. É um decreto perpétuo para as suas gerações. Tudo o que nelas tocar se tornará santo. Aleluia. Como Deus é misericordioso, né? Ele fala, é santíssima como a oferta pelo pecado e a oferta pela culpa. Então são coisas que a gente faz e que a gente se sente muito mal. Quem se sente culpado se sente muito mal. Se o Senhor já me livrou, se Ele já me salvou dos meus pecados, se Ele já me deu o perdão, eu não tenho que ficar me sentindo culpada pelas coisas que eu já cometi. A oferta pelo pecado e pela culpa é uma oferta santíssima. Então o Senhor, Ele pega uma coisa que poderia ser feia e suja e Ele consegue transformar em bênçãos através da verdade do nosso coração e do nosso arrependimento. E óbvio, da majestade e da misericórdia dele. O Senhor disse também a Moisés: esta é a oferta que Arão e os seus descendentes terão que trazer ao Senhor no dia em que ele for ungido. Um jarro da melhor farinha, como na oferta regular de cereal, metade pela manhã e metade à tarde. Prepare-a com óleo numa assadeira, traga-a bem misturada e apresente a oferta de cereal partida em pedaços, como aroma agradável ao Senhor. Todo sacerdote ungido dos descendentes de Arão também preparará essa oferta. É a porção do Senhor por decreto perpétuo e será totalmente queimada. Toda a oferta de cereal do sacerdote será totalmente queimada, não será comida. O meu marido falou uma coisa que eu ainda não sabia, ainda não tinha prestado atenção. Que quando você vai colher um cereal, você se esforçou, você trabalhou para poder plantar aquele cereal e você trabalhou na manutenção dele, regando e tudo mais, e aí você trabalha para poder colher o cereal e aí você entrega ele para Deus. Você trabalha para o ministério, você trabalha para o Senhor. E isso é uma grande honra. E aqui quando fala que os sacerdotes ungidos têm que fazer essa oferta e ela é uma oferta de aroma agradável ao Senhor, a gente vê que todas as coisas que a gente faz pela obra, todas as coisas que a gente faz pela vida daqueles que o Senhor quer resgatar, todas essas coisas sobem como um aroma agradável ao Senhor, porque sim, dá trabalho, porque sim, é cansativo, nem sempre você está disposto a escutar o outro, nem sempre você está disposto a não ser egoísta, sabe? A gente é egoísta, a gente ser humano. Esse exercício, esse trabalho que a gente faz para Deus, por mais que não seja nada, porque o Senhor faz tanto por nós, Ele faz coisas tão grandiosas, a gente não pode tirar nem o dedinho do pé do Senhor. A gente não tem caráter limpo nem para poder desatar as sandálias do Senhor, mas ainda assim o Senhor é misericordioso e Ele recebe a nossa oferta como aroma agradável. E essa é uma oferta que ela não será comida. Essa oferta é do Senhor, ela é para honra e glória do Senhor e somente do Senhor. Não importa quantas pessoas você já fez parte na conversão, quantas pessoas você já falou de Cristo, quantas vezes você já se posicionou da maneira certa, isso não é para enriquecer seu ego, para você se sentir mais santo por causa disso, ou para você ficar desfilando o quanto você é um bom cristão. Não, isso é para honra e glória do Senhor, porque sem Ele a gente é imundo. Mas com a presença do Santo Espírito de Deus, a gente faz essas coisas, a nossa vida é transformada. A regulamentação da oferta pelo pecado. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos a regulamentação da oferta pelo pecado. O animal da oferta pelo pecado será morto perante o Senhor no local onde é sacrificado o holocausto. É uma oferta santíssima. O sacerdote que oferecer o animal o comerá em lugar sagrado, no pátio da tenda do encontro. Tudo que tocar na carne se tornará santo. Se o sangue respingar na roupa, será lavada em lugar sagrado. A vasilha, porque o sangue representa a vida, lembra que eu falei com vocês? A vasilha de barro em que a carne for cozida deverá ser quebrada, mas se for cozida numa vasilha de bronze, a vasilha deverá ser esfregada e enxaguada com água. Lembrando que a oferta de pecado, ela é feita, o animal ali, ele está representando a pessoa.
Então, quando o animal é morto, os pecados da pessoa estão sendo mortos. Somente os homens da família dos sacerdotes poderão comê-la. É uma oferta santíssima. Mas toda oferta pelo pecado, cujo sangue for trazido para a tenda do encontro, para a propiciação no lugar santo, não será comida, terá que ser queimada. Aleluia. Eu aconselho que você escute aquela música que eu falei para você e também medite na palavra do Senhor que a gente leu hoje. E se você tiver alguma coisa que você pensou durante o vídeo, ou depois, ou que o Espírito Santo te revelou, me conta aqui nos comentários pra gente poder conversar sobre isso, tá bom? Amanhã, se o Senhor nos permitir, a gente se encontra aqui para poder ler o capítulo 7. E um beijo, a paz do Senhor.